Olá, eu me chamo Matheus, sou professor de História. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a pré-história, né? Sempre que possível, oportunamente, eu estarei gravando alguns vídeos para que nos ajude a entender alguns conteúdos que nós estamos trabalhando, né? Ajude aí como norte para as atividades e também para as nossas aprendizagens, tudo bem? Pré-história é um assunto que a gente escuta muito falar, né, por causa das pinturas rupestres, os homens das cavernas, né, os animais pré-históricos e tal. Mas é um assunto um pouquinho complexo para a gente entender, mas a gente aqui vai tratar de forma objetiva, bem direta, né, sem muita enrolação. Lembrando que nós temos duas ideias aí centrais sobre, né, pelo menos na nossa sociedade aqui ocidental, sobre a existência do homem. Você tem uma ideia ligada à questão evolucionista, né, de que o homem teria passado por um processo de evolução ao longo da história, e você tem também a ideia baseada no criacionismo, ligada às questões aí do cristianismo, né, da origem do homem a partir de uma versão bíblica. Nós vamos estar comentando algumas questões gerais sobre a divisão do período pré-histórico e como é que o homem convivia com esse período, tudo bem? Então, assim, a pré-história, ela parte dessa premissa, ela parte do pressuposto da existência do homem. Então, quando o homem aparece, aí você tem o início da dita pré-história. Segundo alguns, teria sido mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás, né, através do início do período que é conhecido como antropozoico, isto é, o período da existência do surgimento do homem, e se divide em três, né, períodos. O paleolítico, alguns dividem também mesolítico e o neolítico, certo? Então a gente vai estar trabalhando algumas características gerais de cada período. O período paleolítico é aquele período em que você presencia, por exemplo, a questão das cavernas, é aquele período que você presencia o desenvolvimento de crenças em animais silvestres, uma espécie de teísmo, né, de religião dos animais, acreditavam nos animais. Você tem também aqui a questão da caça, você tem a questão da pesca e principalmente a questão nômade. O que é um nômade? Nômade é uma pessoa que não fica no local, né? Imagina que você mora em um local que, enfim, você tem uma árvore que produz uma fruta e você tem ao lado uma poça que produz água. De repente aquela poça e aquela árvore frutífera, a árvore acaba, as frutas ficam velhas, cai e a poça seca. O que você vai fazer? Se você é um cara nômade, você vai pegar as suas coisinhas e vazar dali, vai para outro lugar. Né? Vai para outra região que tenha outra árvore e outra poça. Né? Era assim que funcionava. Eles não ficavam no local fixo, eles mudavam. Daí a questão das cavernas. Né? As cavernas elas não eram locais fixos também, eles podiam mudar. Era mais como uma forma de proteção, se proteger contra ataque de animais, por exemplo. Né? O período mesolítico é um período médio entre ali o paleolítico e o neolítico. Duas características essenciais é a questão mesmo da expansão. Eles começam a sair daqueles espaços que eles ficavam só trocando de lugar. Eles começam, é como se fosse saísse da sua cidade, vamos dizer assim, né? Saísse do seu estado. Migram para outras regiões, inclusive outros continentes, né? É o período mesolítico. E quando vocês olham lá nos seus livros de história, aqueles objetos de corte em formato de triângulo, né? De pedra, de osso, enfim, é nesse período também que você começa ali a ter uma produção desses objetos de corte em forma triangular, por exemplo. Já o período neolítico, também nós temos duas características para citar, que é o desenvolvimento da questão da agricultura, né? E também da criação de animais e a questão do processo de sedentarismo. O que é o processo da agricultura e criação de animais? Eles agora não têm mais necessidade de ficar
andando em outros locais, porque eles aprendem a plantar e colher, aprendem a cuidar da sua horta. Então, ao invés de você sair da sua casa, você vai criar uma hortinha, vai produzir seus alimentos, né? Ao invés de você sair caçando animais, você vai criar os seus animais. Então é esse processo de sedentarismo. Agora eles vão ficar fixos em um local e vão produzir. Eles quietam e ficam num local só. Você não tem mais aquela necessidade de ficar saindo. São esses 3 períodos que nós costumamos dividir a pré-história.